As luzes frias do Hospital São Gabriel iluminavam os corredores vazios com um brilho quase fantasmagórico. Camila ajeitou o crachá no uniforme branco, inspirou fundo e passou álcool nas mãos pela 10ª vez. Era seu primeiro plantão noturno naquela unidade e a tensão em seu corpo só aumentava. Setor cirúrgico, quarto 302. Medicação da paciente internada ontem, disse a supervisora passando rápida ao lado dela, como se tudo fosse automático. Camila seguiu as instruções, tentando ignorar o nervosismo que tomava conta dos seus passos. Ao abrir a porta do quarto 302, deu de cara com um homem de jaleco, alto, moreno, de olhar cortante. Ele conferia a prancheta da paciente com concentração cirúrgica. Sem desviar os olhos do papel, falou: "Você é nova, não é?" Ela engoliu seco. A voz dele era grave e, ao mesmo tempo, indiferente. "Sim, doutor. Enfermeira Camila, turno da noite." Ele ergueu os olhos. Por um momento, o mundo pareceu parar. Havia algo naquele olhar, não apenas beleza, mas controle e um leve traço de arrogância. "Rafael, doutor Rafael Moura, cirurgião-chefe da ala." Ela assentiu, mas as mãos tremiam ao pegar o prontuário da paciente. "Está com medo?" Ele perguntou, sem qualquer excreção. "Não, só tentando fazer tudo certo." Nesse hospital não se tenta, se faz, ou não se dura muito tempo. Camila sentiu o peso das palavras, mas não respondeu. Ele saiu da sala sem olhar para trás, deixando apenas o cheiro de perfume amadeirado e a tensão no ar. Na hora do intervalo, ela se sentou no refeitório vazio. Mal encostou o copo de café nos lábios e ouviu passos. Era ele de novo. "Está me seguindo, doutora?" provocou com um leve sorriso irônico. Ela riu, sem graça. "Acho que quem seguiu foi o senhor." Rafael a encarou por alguns segundos. "Plantão da noite pode ser longo. A gente aprende rápido quem é fraco e quem aguenta o ritmo." Camila sustentou o olhar. Talvez houvesse mais naquela frase do que parecia, e naquele instante soube que aquele hospital guardava mais do que pacientes e bisturis. Guardava segredos. E o primeiro tinha nome e olhos intensos. O hospital parecia ainda mais silencioso naquela madrugada. Camila caminhava entre os corredores do 3º andar quando ouviu um leve barulho vindo da sala de curativos. Estava vazia, mas a luz acesa. Ao abrir a porta, encontrou Rafael de costas, lavando as mãos. Ele olhou pelo espelho, como se já soubesse que era ela. "Não consegue ficar longe, não é?" "Vim repor material", respondeu, tentando manter a postura. Ele se virou devagar, as mangas do jaleco arregaçadas, os braços definidos e aquele olhar que parecia atravessar qualquer defesa. Rafael se aproximou, parando perto demais. "Você leva jeito. Observa tudo, ouve mais do que fala. Gente assim dura mais do que imagina." Camila sentiu um arrepio na espinha. Estavam sozinhos. O som do ar-condicionado preenchia o silêncio. Rafael ergueu a mão, afastando uma mecha solta do cabelo dela, os dedos roçando de leve em sua pele. "Não deveria tocar numa enfermeira assim, doutor", sussurrou, sem recuar. "Eu não deveria fazer muitas coisas", ele respondeu, sem desviar os olhos. O toque durou apenas 1 segundo, mas acendeu algo que ela não esperava sentir naquele lugar, um calor estranho, uma tensão carregada de proibição. "Você vai se perder nesse hospital, Camila", disse com um tom quase profético. "Aqui dentro, nada é o que parece." Ela deu um passo atrás, tentando recuperar o controle, mas suas pernas pareciam feitas de cera. "E eu só sou uma enfermeira." "Por enquanto." Ele saiu da sala como entrou, silencioso, misterioso e perigosamente atraente. De volta ao posto, Camila mal conseguia se concentrar. Passou os olhos pelas anotações, mas a mente estava longe, e como se não bastasse, encontrou no sistema o nome da paciente do quarto 302,
Beatriz Moura, mesmo sobrenome do cirurgião. Idosa, quadro estável e uma observação curiosa: contato restrito, familiar ausente. Por que o próprio Rafael não havia mencionado esse detalhe? No fone de ouvido, Camila buscou uma história para se distrair da tensão e se pegou ouvindo um conto de romance quente no canal Café e Romance, que uma colega havia recomendado. Parecia ficção, mas agora ela sentia na pele o que era estar dentro de uma história dessas. E era só o começo. Camila não conseguia tirar da cabeça a informação do prontuário. Beatriz Moura. Ela se lembrava de ter visto Rafael ao lado da paciente mais cedo, mas não com o cuidado de um parente. O que ele estava escondendo? A madrugada avançava lentamente. No posto de enfermagem, os minutos pareciam se arrastar. Quando o alarme da sala 302 soou, Camila levantou num impulso. Encontrou Beatriz agitada, os olhos confusos. Calma, dona Beatriz. Tá tudo bem, eu tô aqui, disse, segurando sua mão. Você não sabe com quem tá lidando, menina, murmurou a idosa com um olhar estranho, como se visse algo além da realidade. Ele destrói tudo o que toca. Camila sentiu a espinha gelar. Antes que pudesse perguntar mais, Beatriz fechou os olhos como se o momento tivesse passado. A máquina estabilizou e a paciente voltou ao sono. Ao sair do quarto, deu de cara com Rafael encostado na parede. Ele estava sério, observava cada gesto dela. Você anda se interessando demais por coisas que não são da sua conta, disse ele em voz baixa. Sua parente? Tá no sistema. A paciente Beatriz Moura, mesmo sobrenome que o seu. Isso não muda nada. Então por que mentiu? Ele se aproximou. Camila sentiu o cheiro do perfume dele, o calor do corpo dele. Ele olhou dentro dos olhos dela, firme. Isso aqui você precisa me perguntar, disse. Aqui dentro, a verdade não salva ninguém. Às vezes, mentir é a única forma de manter o controle. Ela tentou se afastar, mas ele segurou levemente o pulso. Você ainda não entendeu, Camila. Tá jogando um jogo que não conhece, e eu não costumo perder. O toque dele era firme, mas não forçado, como se desafiasse a resistência dela. Camila, no entanto, manteve-se firme. Eu também não gosto de perder, doutor. Eles se encararam por um longo segundo. O silêncio entre eles estava carregado de tensão, desejo e algo mais perigoso, curiosidade. De volta à enfermaria, sozinha, Camila tentava entender o que estava acontecendo. Ela sempre acreditou que hospitais fossem locais de cura, mas ali, entre plantões e olhares proibidos, descobria que havia dores que não vinham do corpo e que, talvez, se não tivesse cuidado, acabaria se machucando de verdade. Camila não conseguia dormir. Depois do plantão, ficou sentada no vestiário feminino, olhando para o crachá pendurado em sua mochila. Queria entender quem realmente era Rafael Moura e por que sua presença mexia tanto com ela. Na manhã seguinte, voltou mais cedo ao hospital. Usou o acesso administrativo da enfermagem e digitou no sistema interno o nome dele, Dr. Rafael Moura, cirurgião cardíaco, 36 anos. Mas o que chamou sua atenção foi uma pasta trancada no prontuário de Beatriz Moura. Acesso restrito. Ela hesitou. Sabia que estava cruzando uma linha, mas clicou no botão que dizia solicitar acesso de emergência. Senha exigida. Pensou por um segundo. Digitou a data de nascimento de Rafael que havia visto na ficha dele. Surpreendentemente, a pasta abriu. Lá estava o histórico de Beatriz, mãe biológica, reaproximada há 2 anos por decisão judicial. Rafael nunca falou sobre ela. O mais estranho era a observação final. Paciente teme o próprio filho.
relatos de episódios de agressividade e controle. Camila sentiu um aperto no peito. Aquele homem com olhos intensos e toque sedutor escondia segredos perigosos. Procurando algo, enfermeira? A voz atrás dela fez seu sangue gelar. Era Rafael. Ela minimizou a tela rapidamente, mas já era tarde. Ele tinha visto. Eu estava apenas verificando uma observação sobre medicação. Medicação? Ele sorriu, um sorriso seco. Você é curiosa demais, Camila. E isso pode custar caro aqui dentro. Ele se aproximou devagar, o tom de voz baixo, íntimo. Eu avisei, mas parece que você gosta do risco. E você gosta de esconder a verdade. Ela tentou se afastar, mas ele a puxou levemente pela cintura, encostando-a contra o armário do almoxarifado. Os olhos dele queimavam. Talvez eu goste de mulheres que não obedecem, que desafiam. Mas lembre-se, quem entra no meu jogo tem que saber até onde aguenta ir. O coração dela batia descompassado. A boca dele estava perto demais, e por mais que soubesse que aquilo era errado, ela não conseguia resistir. Me diz então, qual é a sua verdade, doutor? Ele encostou a testa na dela, os lábios quase tocando os dela. Minha verdade? Eu sou exatamente o que você teme e deseja. Camila fechou os olhos, confusa, entregue. O hospital naquele momento era apenas um cenário de um desejo que crescia mais rápido do que ela podia controlar. Camila passou o resto do turno com os pensamentos embaralhados. A proximidade de Rafael a deixava vulnerável, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ele era como um bisturi, afiado, preciso, perigoso. Na sala de descanso, ela folheava prontuário sem conseguir se concentrar. A porta se abriu e ele entrou como se já soubesse que ela estaria ali. Você leu tudo, não foi? Ela assentiu mesmo sem palavras. Sim, li sobre sua mãe. Li o que ela disse sobre você. Ele cruzou os braços, se encostando na parede. Estava calmo demais. Beatriz não é a mãe amorosa que parece. Quando meu pai morreu, ela me largou num internato. Anos depois, voltou doente, frágil, e quis um filho de novela. Mas eu não sei fingir. Então você a odeia? Eu não a odeio. Só não confio nela. Ela sempre usou a fragilidade como escudo para manipular. Camila o olhou com atenção. Era difícil decifrar onde acabava a verdade e começava a encenação. E comigo? Você também está jogando? Rafael se aproximou devagar. Não havia pressa, só tensão. Ele parou a centímetros dela. Eu não jogo com você, Camila. Você me tira do controle e isso me assusta mais do que eu gosto de admitir. Ela sentiu o corpo arrepiar. Rafael encostou a mão no queixo dela, subindo lentamente até os lábios. O beijo veio carregado de tudo que eles tinham reprimido: frustração, medo, desejo. As mãos dele exploravam a cintura dela com precisão. Ela, mesmo tentando resistir, cedeu. Aquilo não era só atração física. Era como se os dois estivessem presos em uma sala fechada com o próprio passado. Você devia me afastar, murmurou ele entre beijos. Eu devia mesmo, respondeu ela, cravando as unhas nos ombros dele. O som de passos no corredor os separou às pressas. Camila ajeitou o jaleco com o coração disparado. Isso não pode acontecer de novo, disse ela, tentando soar firme. Rafael a olhou com os olhos escuros e intensos.
Vai acontecer. Porque agora que eu te provei o gosto do proibido, você vai querer mais. Ela saiu apressada, mas sabia que ele estava certo. O problema não era resistir ao perigo, era o quanto ela queria se afundar nele. O silêncio naquela madrugada era diferente, pesado, carregado de decisões que não poderiam ser desfeitas. Camila caminhava pelo corredor do hospital com passos firmes, mas o coração hesitava. O beijo com Rafael ainda queimava em sua memória, como uma febre que não cedia, e agora ela sabia, não havia mais volta. Na ala 3, Beatriz dormia sob sedação leve. Os exames mostravam uma melhora lenta, mas contínua. A equipe médica, porém, sussurrava sobre a piora emocional dela, sobre surtos de delírio, sobre confissões desconexas. E naquela noite, Beatriz acordou. Camila, você voltou. Estou de plantão, dona Beatriz. Precisa de algo? Sim, de perdão. Não dele, de você. A voz da idosa era fraca, mas firme. Você acredita que Rafael é um monstro, mas tudo o que ele fez foi porque eu o transformei assim. Camila segurou a mão dela, confusa. Eu menti no processo. Eu queria que ele perdesse tudo. Nunca aceitei que ele escolhesse a medicina em vez da minha empresa. Disse que ele era instável. Usei o nome da mãe dele como chantagem. Eu estraguei meu filho. Por que está me contando isso agora? Beatriz sorriu, pálida. Porque você é a única que pode salvar o que restou dele. E por quê? Porque eu estou morrendo, Camila. As palavras ecoaram. E pela primeira vez, Camila não sentiu raiva, mas pena. Beatriz estava colhendo o que plantou. Saiu da sala em silêncio, indo direto até a cobertura do hospital, onde sabia que Rafael estaria. Ele sempre se refugiava ali nas madrugadas mais longas. Ele a viu se aproximar, mas não disse nada. Apenas acendeu outro cigarro que nem pretendia fumar. Sua mãe me contou tudo, disse ela, firme. E você acreditou? Não, mas também não duvido mais. A dor dela é real, assim como a sua, e a minha também. Rafael se virou para encará-la, pela primeira vez sem máscara. Então por que veio até aqui? Ela respirou fundo. As luzes da cidade brilhavam lá embaixo, como se o mundo todo estivesse assistindo. Porque eu preciso de você, não como paciente, nem como colega, como mulher. Ele apagou o cigarro com os dedos, sem se importar com a dor. Isso é um erro, Camila. Eu sei, mas erros assim são os que mais valem a pena. O beijo dessa vez não foi urgente, foi lento, como se tentassem costurar tudo que estava rasgado dentro deles. As mãos dele exploravam cada parte dela com cuidado. Não havia mais medo, apenas entrega. No terraço, com a madrugada como testemunha, eles se permitiram ser vulneráveis. Ali, entre plantões e desejos, Camila entendeu. Às vezes o amor nasce dos escombros, e o que parece quebrado pode ser só o início de algo verdadeiro. E se você gosta de histórias onde o desejo surge nos lugares mais inesperados, continue aqui no Café e Romance, porque todo coração tem um segredo e toda história merece ser contada.